Que bom receber você mais uma vez em nosso canal. Se ainda não ouviu os demais episódios desta série, eu convido você a acessar e conferir desde o início, a partir do Salmo 120. Também pode se inscrever, se ainda não fez isso, compartilhar com outras pessoas também. Seguimos com a nossa série neste bloco de salmos que foram utilizados pelos viajantes que subiam para Jerusalém nas grandes festas do povo de Deus. O Salmo 129 começa com uma nova trilogia. O salmista fala na primeira pessoa, mas representa a nação de Israel aqui. O que nós podemos ver nesse salmo? Queria fazer 3 destaques. Primeiro, o salmista reconhece o seu sofrimento, que é o sofrimento do povo de Deus. Vamos olhar então para os 2 primeiros versículos. E diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel o repita: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, olha só, mas jamais conseguiram vencer-me. A paráfrase, a mensagem desse mesmo texto diz: eles me tratam com brutalidade desde que eu era jovem. É a queixa de Israel. Eles são rudes comigo desde que eu era moço, mas nunca conseguiram me humilhar, olha só. É interessante pensarmos nesse texto. Alguns consideram que o salmista poderia estar falando de muitas experiências de sofrimento, ou no Egito, ou na Babilônia, nesses cativeiros, ou outro momento. Nós temos aqui a frase desde a minha juventude, revela que o tempo passou e que se trata de uma pessoa idosa ou experiente que está falando aqui. A linguagem é interessante, o salmista fala sobre o sofrimento do passado e fala em nome do povo de Deus. Verso 3 diz: passaram um arado em minhas costas, olha só, e fizeram longos sulcos. Temos aqui uma metáfora do campo. Os assoladores são vistos, então, dentro desse contexto, como agricultores maliciosos. É a metáfora que nós podemos ver neste texto. A ideia era de que muitos ferimentos foram produzidos por espancamentos. O salmista faz uma leitura honesta, então, sobre o que viveu no passado, como sofreu muitas vezes e por um período longo. Ele reconhece o seu sofrimento, isso é sempre terapêutico, faz bem para todas as pessoas. O salmista faz isso de forma honesta, olhando para o passado, reconhecendo o seu sofrimento, mas ele destaca que não foi derrotado. Diante deste texto, nos lembramos da palavra de Paulo aos Romanos, que vai mais ou menos nessa direção. Ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Que interessante é isso. Momentos angustiantes fazem parte da história daqueles que amam a Deus. Mas lembre-se disso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O salmista também reconhece nesse salmo a justiça divina. Ele não só olha para o passado e reconhece o sofrimento, mas ele reconhece a justiça divina. Senhor é justo. Ele libertou-me das algemas dos ímpios, verso 4 na NVI. O salmista então revela o justo Deus que o libertou, que cortou as cordas. Quando reconhecemos a justiça divina, estamos tomando uma boa atitude. O salmista reconhece que Deus é justo. Aqueles que não enxergam a justiça divina caminham para posturas inadequadas, ou amargura, ou murmuração, ou desesperança. Mas o salmista vai em outra direção. O verso 4 diz: ele libertou-me das algemas dos ímpios. Isso é interessante. Temos aqui uma outra metáfora. Cordas que prendiam os escravos. Me libertou, ele cortou as cordas. O salmista olha para trás e reconhece que viveu momentos difíceis, mas ele também olha para o presente, quando há o momento da libertação da parte de Deus. O salmista destaca a justiça divina nas várias situações. O que você está fazendo? Que leitura você está fazendo da vida e sobre a ação divina em sua própria vida? Terceiro, o salmista reconhece a inutilidade
daqueles que se levantam contra o povo de Deus. A partir do verso 5, nós temos aqui uma oração de vindicação ou imprecação, que devemos considerar, obviamente, dentro desse contexto do Antigo Testamento. O verso 5 diz: retrocedam envergonhados todos que odeiam Sião. Olha só o tom, o cântico aqui sofre uma mudança nesse estágio. O salmista começa com imprecações, uma oração imprecatória sobre os inimigos. O verso 5 então sugere uma nova metáfora de um caçador que ataca sua presa ou um exército que vem saquear, mas note bem, não obtém sucesso. O salmista mostra que as ações daqueles que se opuseram ao povo de Deus ao longo da história foram inúteis. Essas ações não frutificaram. O texto prossegue dizendo: sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daqueles que faz os fardos. Versos 6 e 7. A metáfora da erva aqui, que brota no telhado, que geralmente ocorria, era um capim que surgia, depois se queimava pelo sol, isto é, não seria útil para o ceifeiro. O texto prossegue no verso 8 dizendo que ninguém que passa diga: seja sobre vós a bênção do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor, dentro desse contexto da oração imprecatória. Ninguém abençoe este povo. A declaração do salmista ligada dentro daquilo que chamamos então oração de vindicação, utilizada não só aqui, mas em outros salmos também na Bíblia. O salmista então aponta para a inutilidade daqueles que se levantam contra o povo de Deus e que não devem ser abençoados. Agora, note bem, salvaguardando o contexto do povo de Deus neste momento, podemos verificar o avanço da revelação bíblica, que é progressiva. Para nós, devemos entender isso. E nesse particular, devemos ampliar nossa visão bíblica, nos lembrando do que Jesus disse. E ele disse: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser, olhe só, filhos de seu Pai que está nos céus. Mateus 5, 43 ao 45. Neste caso, devemos ouvir a palavra de Deus, percebendo o seu desenvolvimento ao longo da história. O Salmo 129 nos trouxe algumas coisas interessantes, algumas coisas do contexto, algumas coisas que ficam. O salmista olha para o passado, reconhecendo o sofrimento do povo de Deus. O salmista olha para o presente, reconhece a justiça divina. O salmista olha para o futuro, reconhecendo as ações daqueles que se levantam ou que vão se levantar contra o povo de Deus, elas vão cair por terra. Nós devemos guardar as lições verificadas nesse salmo e devemos seguir olhando para Deus, olhando para Jesus em nossa jornada de vida aqui, como foi a jornada do povo de Deus no passado. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida. Amém.